Se essa é a primeira vez que você tá vendo a esfera, provavelmente tá pensando que essa bola luminosa é uma montagem. Afinal, só de olhar pra ela não dá pra saber do que se trata. Mas se você acha que por fora ela é algo de outro mundo, vai ficar bem surpreso quando eu te contar que essa construção tem a capacidade de teletransportar 20 mil pessoas pra uma realidade paralela. Hoje eu vou mostrar pra você tudo sobre a esfera de Las Vegas. Nos últimos tempos, as inovações acontecem tão rápido que a gente quase não percebe quão absurdas as coisas estão ficando. Você imaginava em 2010 que em pouco mais de 10 anos a gente já teria robôs que conversam com a gente, impressora 3D em casa, carro que dirige sozinho e esfera gigante que pode te observar? Eu não. É claro que possuir tecnologia e expor ela de uma forma que todo mundo possa ver sempre foi uma forma de demonstrar poder. Foi o que aconteceu com as pirâmides do Egito, na corrida espacial durante a Guerra Fria e em muitos outros momentos da história. A questão é que quando a gente vê uma construção como essa, nem sempre dá pra entender o motivo pelo qual ela foi feita. Afinal, como alguém teve essa ideia e principalmente como eles fizeram isso? A esfera de Las Vegas não é simplesmente uma construção gigantesca no meio da movimentada cidade dos Estados Unidos. Como se isso não fosse maluco o suficiente, esse prédio tem outras características únicas que tornam ele o maior investimento em entretenimento do mundo nos últimos tempos. O prédio, se é que a gente pode chamar assim, é uma grande e equipada casa de shows. Quando eu digo grande, é realmente muito grande. Para efeito de comparação, cabe uma estátua da Liberdade dentro e ainda sobra. Cabe quase 3 Cristos Redentores, e isso só de altura. Já que, diferente de um prédio normal, ela se expande para os lados, podendo ser vista até por quem sobrevoa Las Vegas. O bolão, como eu gosto carinhosamente de chamar, foi feito em apenas 4 anos, mesmo com uma paralisação durante a pandemia. Além de terem que mover o esqueleto de quase 100 toneladas quando, em 2021, perceberam que eles montaram no lugar errado. Com certeza o trabalho de algum estagiário. A construção custou incríveis 2,4 bilhões de dólares, aproximadamente 12 bilhões de reais. Pra você ter noção, isso corresponde a 10% do PIB anual do Líbano. E se você quiser comprar a esfera, vai ter que ganhar na Mega Sena da virada por 100 anos consecutivos. É muito dinheiro. Para criar essa forte luminosidade do lado externo, que pode criar imagens realistas até durante o dia, a esfera usa 1,2 milhões de LEDs, que inclusive contaram com a participação de uma empresa brasileira na construção deles. Eu sei o que eu, você e todos os outros meros mortais estamos nos perguntando. Quanto custa essa conta de luz? 464.343 dólares por mês. Parece muito, né? Mas acredite, um anunciante durante um dia já cobra esse gasto inteiro. É possível anunciar qualquer marca no exterior da esfera ou até mesmo colocar sua cara ali se você quiser. Isso pela bagatela de 450 mil dólares por dia. Tá bom, eu já entendi que a esfera é incrível, brilhante, luminosa, maravilhosa. Cara, adorei o bolão, mas você me falou que ela era mais incrível por dentro. Calma, cara, a gente vai chegar lá. Depois de enfrentar uma fila quilométrica e pagar um valor bem caro pelo ingresso, você finalmente entra pelo portal futurista. Dentro da esfera, antes mesmo de chegar na sala principal, você tem um ambiente enorme que parece ter saído de uma ficção científica. São paredes holográficas, mercados de autoatendimento, robôs para conversar e muito LED. É até aconselhado pela própria organização que o público chegue uma hora antes para poder explorar todos os ambientes. Mas é claro que a magia mesmo tá na sala principal. Chegando lá, independente do andar que você esteja, você dá de cara com uma coisa absurda. Esses megalomaníacos decidiram colocar simplesmente a maior tela de LED do mundo no interior da esfera. Você pensando que era chique com essa TV de 42 polegadas. Eu também. Aqui a gente tem uma tela curva de 270 graus e quase 150 metros quadrados. Com resolução de 16.000 por 16.000 pixels, a maior resolução do planeta. Ela é tão absurda que eles tiveram que desenvolver uma câmera para conseguir captar imagens nessa qualidade. O protótipo era um Frankenstein que juntava 11 câmeras RED de cinema. Como era um projeto meio improvisado, eles tiveram que criar uma câmera do zero. Ela se chama Big Sky e grava em 18K. Usando uma lente gigante que simula o ângulo da tela, mantendo uma quantidade enorme de detalhes. Para você ter ideia, gravar um único segundo nesse formato gera um arquivo de 30 GB, ou seja, para gravar um filme de 1 hora seria necessário 108 terabytes de armazenamento. Além das imagens impressionantes que essa câmera é capaz de capturar, na tela eles também passam animações interativas que são capazes de fazer o público questionar o que é real e o que não é. Mas a verdade é que se o áudio não fosse igualmente bom, a experiência não seria imersiva. Pois é, eles exageraram nisso também.
O sistema de áudio criado exclusivamente para o ambiente conta com 168 mil alto-falantes que reproduzem o som diretamente para cada assento. Os criadores da esfera não queriam que cadeiras diferentes tivessem experiências diferentes. Ou seja, independente do andar e da distância do palco, queriam que todos ouvissem a mesma coisa. O sistema desenvolvido resolve isso, além de outro problema dos alto-falantes comuns, a reverberação. O eco que seria criado dentro da esfera. São 8.4 alto-falantes por pessoa com a casa lotada. E esse sistema é tão direcional que, apesar de ainda não terem colocado em prática, dizem que seria possível no caso de um discurso, por exemplo, alguém ouvir o áudio em inglês no centro da esfera e outra pessoa já ouvir o áudio traduzido algumas cadeiras para trás. Algo que antes só seria possível com fones de ouvido. Eles ainda não estavam satisfeitos com a imersão e decidiram atingir outras sensações. Assim, adicionaram sistemas capazes de mover os assentos, além de climatizadores que esquentam, esfriam, criam vento, jogam água, sincronizado com o que está passando na tela. Alguns relatos de quem experimentou todos os andares da esfera dizem que o térreo é o melhor lugar de todos. Além de ser o mais perto possível do artista, tá na multidão com a tela acima de você é mágico. É claro que a inauguração de um lugar como esse não poderia ser feita por qualquer um. Para um evento desse tamanho, eles investiram muito na atração principal. Chamaram simplesmente o U2, uma das maiores bandas de rock do mundo, pagando um cachê de 10 milhões para isso. Além de extremamente conhecidos, eles sempre traziam inovações estéticas para os shows, usando as tecnologias mais avançadas do momento para criar as comunicações visuais da banda. O que faz todo sentido pro evento. O show de abertura durou 2 horas e a banda ainda tem algumas datas marcadas por lá. Entre os vários momentos marcantes do show, como as paredes se abrindo, as animações hipnotizantes que criam um túnel virtual, ou até quando parecem mudar o formato da esfera para um cubo, um dos momentos mais incríveis é quando do nada aparecem 2 helicópteros. O som é tão realista que por alguns segundos eles conseguem realmente enganar o público. É interessante pensar que quando o primeiro filme do mundo foi exibido, as pessoas fugiram com medo, porque realmente achavam que tinha um trem invadindo a sala. E hoje, 128 anos depois, a gente ainda consegue criar experiências que simulam a realidade a ponto de enganar pessoas que sabem que estão olhando para uma tela gigante. E se você achou esse projeto ousado, calma que tem mais por vir. O plano da empresa é construir mais uma em Londres já e logo construir outras pelo mundo inteiro. A irmã londrina vai ser um pouco menor, mas ainda gigantesca. Esse projeto vai custar quase $1 bilhão e tem causado muita polêmica. Diferente do que foi feito em Vegas, eles querem construir isso em um bairro residencial. Com esse anúncio, mais de 2 mil residentes do bairro já se manifestaram contra essa construção. E considerando que 36% desse bairro tá em situação de pobreza, eles acham que esse investimento poderia ser feito em outros setores mais importantes. Fora que eles acham bem absurdo construir uma atração que os ingressos mais baratos custam $100 em um bairro que a própria população não vai conseguir acessar. Se você acha que essa é a única empresa do mundo fazendo construções absurdas, Dubai tá sempre aqui pra surpreender a gente. Lá, eles querem construir um hotel em formato de lua. O nome desse investimento é Moon World Resorts, que pretende recriar a lua em escala menor, mas ainda assim enorme. 244 metros de altura. Ele vai ser um hotel de luxo com tudo dentro. Spa, restaurante, sala de reuniões, todos com tema de lua. O interior vai parecer uma nave espacial e a cereja do bolo é entrar numa sala que simula a superfície da lua, dando a sensação de gravidade zero. Eles querem ter basicamente uma unidade desse investimento em cada continente. Mas o projeto tá em planejamento há mais de 20 anos. E os investidores dizem que não começaram a construção porque ainda não inventaram as tecnologias necessárias. Isso indica que talvez ele seja mais ambicioso que a esfera, mas a gente só vai saber quando ele sair do papel. Apesar de movimentar muito dinheiro, turistas e muita gente achar a construção fascinante, a esfera sofreu muitas críticas. A maior delas é o fato de o prédio ser considerado poluição visual. Além de ser tão brilhante a ponto de não deixar algumas pessoas dormir, ela causou uma grande quantidade de acidentes de trânsito, por causa de motoristas que não só se distraíam com o brilho dela, mas que literalmente paravam tudo o que estavam fazendo para tirar fotos. Em geral, muita gente também só não gosta de ver anúncios no caminho de volta para casa ou quando olha pela janela. Além disso, outra crítica é sobre a falta de consciência ecológica no projeto, já que a estrutura que forneceria energia sustentável para o bolão ainda não foi feita. O plano é que esses painéis solares de $1,5 bilhão forneçam 70% da energia, mas isso só vai acontecer em 25 anos, o que prova que isso não foi prioridade. Para fechar com chave de boss, o principal investidor desse prédio está sendo processado em $3 milhões pelas construtoras que completaram a obra e aparentemente não receberam o valor final. A verdade é que a esfera de Las Vegas é uma construção absurda em todos os aspectos, com várias inovações que podem revolucionar o mercado do entretenimento e da tecnologia. Será que a gente vai ter uma esfera no Brasil?